Segundo, agradecer a direção dessa casa, o evangelista Otávio, a missionária Jucinalda, que confiou em mim para estar aqui, pela misericórdia do Pai, do Senhor, estar aqui podendo falar da palavra do Senhor. Para mim é um prazer sempre estar aqui nessa casa, contribuindo, aleluia, contribuindo para a obra de Deus, contribuindo para o reino de Deus e contribuindo para o crescimento das nossas vidas espiritual, em nome de Jesus. Amados irmãos, abra por favor a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Glória a Deus, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 19. Todos acharam aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 1, Esse texto vai falar, que Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote, coberto de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhes: assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelos restos que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. E voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido o que se havia partido de Laquis. Amados irmãos, pode tomar os seus assentos. Esse texto aqui é qual a gente leu. O rei Ezequias era o rei, que estava ali. Ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar, na tribo de Judá. E ele reinou 29 anos sobre a tribo de Judá. O rei Ezequias, no início, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele fez aquilo que agradara ao Deus de Israel. Ele tirou os altares a qual o povo estava servindo a outros deuses, Ele quebrou os altares, ele quebrou as imagens de escultura, ou seja, ele começou a mudar o pensamento daquele povo
que estava cheio de idolatria naquele momento, naquela situação que eles viviam. E o rei Ezequias, por 25 anos, entende e faz ali prevalecer a vontade do Deus de Israel, o Deus do céu, o Deus criador, o Deus que faz, o Deus que opera e ninguém pede. Aleluia. Eu estou sentindo que Ele está aqui, papai, e já está operando nessa noite. E o texto que a gente leu, nós sabemos que para a gente fazer a vontade do homem, é fácil a gente fazer a vontade do homem e agradar ao homem. Agora, fazer a vontade de Deus, aleluia, tem que ter renúncia, tem que ter busca, temos que entender que para fazer a vontade de Deus, vai valer a pena qualquer renúncia. Se a gente fazer a vontade de Deus, aleluia, nada vai ocorrer, nada vai se levantar contra a minha e a tua vida. E agora esse rei, ele está reinando sobre a tribo de Judá. Ele está ali com a responsabilidade de conduzir o povo de Judá por um caminho de obediência aos mandamentos do Senhor, aos estatutos, às leis do Senhor. Porque a gente obedecer a Deus é a melhor coisa que a gente faz. E aqui esse rei, no capítulo 18, ele vai dizer que ele faz o que é reto aos olhos de Deus. E ele, nesse momento, desta oração, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Ele está de frente de uma nação de Judá ali, daquele povo, daquela tribo, e está sendo ameaçado pelo rei da Síria, um rei que era tirano, um rei que era autoritário, um rei, aleluia, que vivia ali oprimindo. Era um rei que não perdia batalhas, não perdia guerra. Era um rei que, aleluia, que metia medo a qualquer nação. É só para você entender como esse homem estava passando esse momento. Mas ele está debaixo de uma autoridade, de uma direção de Deus. Eu queria já começar, através dessa palavra, a profetizar e a declarar na minha e na tua vida. Se você está debaixo de uma direção, aleluia, debaixo de uma autoridade de Deus, nada vai ser obstáculo para te atingir. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Glória a Deus. O rei Ezequias agora, ele recebe os mensageiros do rei da Síria, chamado Sinaqueribe. O rei Sinaqueribe, ele rodeia, ele setia a cidade de Jerusalém, de Judá ali, para poder oprimir, para poder trazer medo, trazer afronta, aleluia, para deixar o povo, aleluia, com medo daquela presença daquele grande exército, aleluia. E ele começa, aleluia, a enviar cartas para o rei Ezequias, cartas de intimidação, cartas que vinha trazendo naquele momento algo que vinha trazendo desespero. Mas o que o rei Ezequias não sabia, que o grande Deus, o Deus de Israel, o Deus que tem o domínio de qualquer situação, estava do lado dele pela obediência. Glória a Jesus. E sabe o que eu começo a aprender com essa palavra? O adversário pode até tentar te atingir, mas você, debaixo de uma obediência, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmãos, as cartas que o rei Senaqueribe envia eram cartas de terror, porque a fama desse rei Senaqueribe era uma fama, aleluia, de um rei que não obedecia ninguém. Ele tomava as nações, ele vencia as guerras, era alguém que metia medo mesmo. Era um rei,
aleluia, que fazia afronta a qualquer nação naquele momento que eles estavam vivendo. Era um rei que nada era oposição para ele. Mas o que o rei Senaqueribe não sabia, que o Deus que Ezequias servia era maior que todas as coisas. O rei, aleluia, o Deus que Ezequias servia era um Deus que dominava sobre todas as coisas. Aí você olha para a pessoa que está do teu lado, fala assim: maior é o que está com você do que o que está no mundo. Aí Ezequias vai e começa a orar. Ezequias começa a interceder, porque, irmãos, naquele momento o medo tomava conta. O medo chegava para poder oprimir o coração do rei que estava de frente daquela nação de Judá. Irmãos, o adversário da nossa alma, ele quer muitas das vezes trazer medo, trazer afronta. O adversário da nossa alma, muitas das vezes ele quer trazer, aleluia, oprimir aquele que se deixa dominar pelo medo. O medo é uma arma poderosa do adversário da minha e da tua alma. Escuta o que o pastor está falando, que o Espírito Santo está nos direcionando. Não tenha medo. O Deus que você serve é o Deus que vai te dar vitória. Glória a Deus. E naquele momento, o rei, ele envia os seus mensageiros para ir diante do profeta Isaías, para interceder por eles também, porque, como diz a própria palavra do Senhor, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós temos acompanhado, nessa época aqui, de reis, aleluia, era um período de guerra, era um período de afronta. Aquele que era maior, aleluia, afrontava o que era menor. Aquele que tinha mais poder, que tinha um exército mais poderoso, oprimia o menor. Eles oprimiam para o menor, né, entregar muitas das vezes aquilo que plantava, aquilo que fazia, para poder entregar para eles. O rei Senaqueribe, ele estava com essa oposição, querendo que, aleluia, o rei Ezequias fosse para servir eles, aleluia, com as riquezas, com as fazendas, com tudo que eles tinham. Naquele momento, o rei Senaqueribe veio para oprimir o povo de Judá. Mas o que ele não sabia é que o Deus que eles serviam era maior. O Deus que eles serviam, aleluia, não poderia ser afrontado do jeito que ele estava sendo afrontado, porque a carta de afronta não foi só contra o rei Ezequias, foi exatamente contra Deus também. Verdade. O próprio rei Senaqueribe, ele se levanta contra Deus. Ele começa a se opor à grandeza do Deus de Israel também. Hoje eu já ouvi palavras aqui, né, sobre a gente estar debaixo da proteção de Deus. Servir a Deus é o melhor caminho que nós servimos. Servir a Deus debaixo de uma direção e de uma obediência. Ninguém vai tirar o que é meu e o que é seu. O que Deus prometeu vai se cumprir. E agora o rei Ezequias, ele fica com medo. O medo chega ao coração do rei Ezequias com cartas de afronta, aleluia. O intimidador, o rei Senaqueribe, aleluia, ele começa a intimidar, ele começa a oprimir, ele começa a intimidar aquela nação que estava debaixo da proteção, né, do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. E o rei Ezequias, ele envia,
Vai lá no filho de Amós, aleluia. Vai lá no profeta, vai lá, fala com ele para interceder, para orar, para juntamente com a gente, né? Orar o Deus grande, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que dá vitória, o Deus que guarda o pequeno, o Deus que levanta os humilhados, o Deus que abate, Senhor, aqueles que são soberbos. O Deus da justiça estava no controle de todas as coisas. Nada de injustiça seria feito naquele momento. O rei Senaqueribe cresceu em afronta. O rei Senaqueribe cresceu em oprimir. Aleluia. Mas o Deus do céu, ele falou assim: eu vou colocar um anzol, aleluia, no queixo desse rei, aleluia, eu vou puxar, eu vou fazer ele, aleluia, quiricalabandácia. Glória a Jesus. Aleluia. Aí eu fico imaginando, sabe o que, meus irmãos? Hoje em dia, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso em Efésios 6, a partir do versículo 10. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Hoje em dia eu não preciso de uma espada para me atingir alguém. Não, eu não preciso de espada para me atingir aquele que eu penso que é meu inimigo. O meu inimigo não é aquele que me persegue. O meu inimigo não é aquele que fala mal de mim pelas minhas costas. O meu adversário não é aquele que busca o meu mal, não. Eu não vou pegar uma arma, um 38, uma pistola para matar essa pessoa, não. Porque a minha luta não é contra a carne. O adversário quer que nós tenhamos esse pensamento. Fulano está me perseguindo. Fulano não me deixa em paz. Fulano está falando mal de mim. Eu vou falar também. Vocês estão entendendo? Aí, o que eu tenho que fazer é o quê? Orar. Senhor, tenha misericórdia, papai. Liberta ele. Porque eu quero que ele vá morar no céu também comigo. Senhor, liberta ele. Porque a minha luta não é contra ele. Eu sei que por trás dessa atitude tem algo acontecendo. É no mundo espiritual. Algo que está acontecendo para tentar atingir eu e você, que não é carnal, não, irmão. Tem gente que às vezes não aguenta, quer sair na luta, na briga. Não, vai pro joelho. Como eu falei aqui, o Deus maior é que está conosco do que está no mundo. Se eu não entender isso, eu vou sair aí brigando com todo mundo. Porque, irmãos, Deus não nos deixa enganados, sim ou não? Será que Deus vai deixar a gente enganado? Não deixa, irmão, não adianta. Deus, ele não deixa ninguém enganado. Alguém pode pensar que vai falar mal de você por trás. Alguém pode pensar que vai te difamar por trás. Deus vai te mostrar quem está com você e quem não está. Deus vai te mostrar quem bate nas suas costas, mas quer o teu mal. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Deus estava só olhando. Aquele rei se levantando. Aquele rei oprimido. E a gente trazer para os dias de hoje, né? A gente não vê esse tipo de opressão. Ninguém vai na tua casa dizer para você que não gosta de você com uma arma em punho, dizendo que vai te matar. Não, o negócio não é esse. A nossa luta é espiritualmente, irmãos. A nossa luta é contra um adversário invisível. Um adversário que tenta parar a mim, parar você. Um adversário que não se cansa. Um adversário que é milenar. Um adversário que é sagaz, como diz a própria palavra. O adversário ele quer tentar atingir aqueles que estão de frente de uma obra. Aí eu vou dar um exemplo para você entender o que o pastor está falando, o que o Espírito está dizendo. Se você quebrar a parede aqui no meio, né, a casa não cai. Essa casa não cai. Se você quebrar assim a parede, não cai. Mas se você atingir aqui no canto, porque a coluna está aqui no canto, né? Se você quebrar aqui no canto, a casa vai cair. Vocês estão entendendo? O adversário é assim que ele faz. Ele tenta
tenta atingir a coluna, para ver se derruba a casa. Porque tirando a estrutura da casa, ela vai cair, irmãos. O adversário da nossa alma, ele pensa assim: peraí, eu vou tentar atingir quem está lá no círculo de oração. Eu vou tentar desanimar aquele que está com força buscando o Senhor. Eu vou tentar atingir aquele que põe o joelho na madrugada. Eu vou tentar atingir aquele... Deus já está dando direção para pessoas aqui. Não se curva debaixo das ameaças. A ameaça é invisível que eu estou falando. Ei, pela sua oração, aleluia, Deus tem operado através da tua oração. Não se dobre diante das ameaças. Não se dobre diante das ofensas, das coisas do adversário. Engraçado, parece que eu estou vendo alguém orando, intercedendo, e o adversário vendo e falando como a irmã, a diaconisa Luci falou aqui uma coisa que ficou no meu coração, né? Ela falou uma oração aqui que ficou no meu coração, né? Ela falou que ela orava e pedia para Deus sustentar ela, para Deus segurar nas mãos dela. Irmão, se a gente não tiver firmado naquilo que Deus tem para nós, através daquilo que Ele quer para nós, nós vamos ser presa fácil ao adversário. Ela falou que ela estava orando na madrugada, né, pedindo, e Deus mostrou para ela algo que quando a missionária falou, ele também veio logo no meu coração, irmão. Deus estava testificando através da boca da missionária Neide Vicente, testificou aqui no coração da diaconisa Luci, que falou no meu coração também ali. Eu falei, meu Deus, eu temos que ir preparado mesmo. Nós temos que ir revestido, porque eu estou vendo Deus operar naquele lugar. Sábado, Deus quer fazer. Eu não sei, irmão. Foi forte, porque Deus direcionou aqui. Eu estou sentindo Deus vai operar naquele sábado. Sábado, um lugar, olha só, um lugar é lugar de opressão, um lugar é lugar de medo, um lugar é de potestade, um lugar é de principado, um lugar não é um lugar fácil, irmão. Eu sei de quem que eu estou falando. Eu sei do lugar que eu estou falando. A gente não vai poder ir de qualquer maneira. Evangelista otário. Não podemos ir de qualquer maneira para aquele lugar. A não ser que você vai lá só para ver, para ouvir. Mas se você for com a intenção de buscar almas para o Senhor, aleluia, vai revestido, vai fortalecido, aleluia, porque o adversário é invisível, ele quer oprimir, ele quer ele quer trazer medo, aleluia, ei, e foi o que Deus me mostrou ali, porque eu conheço o lugar. Eu vivi naquela região ali muito tempo, eu já morei ali. Eu já fui comerciante ali dentro da Malvina, eu sei como é que era. O ambiente é terrível. O ambiente, com licença da palavra, eu não estou falando de coisas físicas, não. Eu estou falando de opressão maligna. Eu estou falando de demônios dos ares. Eu estou falando de domínio dos ares. Eu não estou falando de coisas físicas, não. Deus está me mostrando coisas dos ares. Como eu falei aqui, Efésios 6:10. A nossa luta não é contra a carne, é contra principado, potestade, é contra os espirituais da maldade no lugar celestiais. E quem não for revestido, aleluia, né? Eu achei interessante que a missionária, a diaconisa Luci, falou que a gente não pode ir para lá com a barriga cheia. Eu gostei de ouvir a senhora falar, porque testificou igualzinho dentro do meu coração.
Nós vamos ter que ir para lá em jejum, em oração, aleluia, debaixo de uma proteção. E essa proteção vem, Deus é comigo e com você. E quem vai estar ali? E Deus quer fazer uma obra grandiosa. Aleluia. Ei. Sabe o que? Agora eu estou entendendo por que Deus trouxe no meu coração essa palavra. Agora eu estou entendendo. Irmão, essa palavra, ela veio para mim lá no monte hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lá no monte que veio essa palavra para mim. Eu abri e Deus me mostrou. Olha só, filho, eu vou te levar aqui nessa palavra. Olha só, eu vou te mostrar aqui, né, o que é uma opressão, o que é, aleluia, uma carta de afronta, o que é algo que vem para poder colocar medo no coração daqueles que estão empenhados em fazer a obra de Deus. Eu não estou falando com quem não tem compromisso, não. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando com quem tem desejo no coração, né? Com quem tem amor pelas almas. Exatamente, eu estou falando para quem tem amor, né? Eu vou lá porque eu quero falar do amor de Jesus. Eu vou lá porque eu quero ganhar almas para Jesus. Eu vou lá, vocês estão entendendo? Aleluia. Agora, se eu quiser ir só passear, não tem problema. Eu posso ir com a barriga cheia, chegar lá, posso comer um salgadinho, tomar um refrigerante, né? Chegar lá, tomar uma água, um refrigerante, não tem problema se eu for para passear. Agora, o que Deus está colocando no nosso coração, que nós vamos lá para ser e fazer a diferença, irmão. Deus não chama pessoas covardes. Ei! Deus não chama covardes. E quando Deus vê o povo dele, voltando para a palavra, tá? Eu saí um pouquinho da palavra, missionário mesmo disse, eu saí da palavra, mas agora eu vou voltar aqui para a palavra, tá? Vou voltar para a palavra aqui, tá? Aleluia. Quando Deus ele vê o povo dele, quem é o povo dele aí? Deixa eu ver. Quem é servo do Senhor? Você não está só. Você está sustentada com Deus, de um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Aí Deus olha para o povo dele e fala assim, peraí, esse tal de Senaqueribe está querendo trazer terror ao meu povo, ao rei que consertou o meu povo, ao rei que trouxe o meu povo para debaixo da minha obediência, dos meus estatutos, da minha palavra, daquilo que eu falei. Ele tomou, peraí, eu vou botar um anzol no queixo dele, eu vou puxar, eu vou fazer dele, eu vou mostrar para ele quem é o Deus desse povo, quem é o Deus desse rei que ele está oprimindo. Nenhuma opressão, nenhum medo, aleluia. Eu vou falar para pessoas aqui, nenhuma situação vai trazer opressão e medo para aquilo que Deus quer na tua vida. Aleluia. Nada vai ser oposição quando você se colocar no posicionamento. Posicionamento do que, pastor? Do que o senhor está falando? Quando eu falava assim, peraí, Jesus, o Senhor me chamou, eu quero. O Senhor me chamou, eu vou. O Senhor me capacitou, eu vou. Ei, eu vou fazer porque é o Senhor que está na frente. Eu vou fazer porque é o Senhor que me enviou. Eu vou fazer, eu vou fazer porque o Senhor está na frente. Glória a Eu Deus. estou vendo Deus operando nesse sábado. Eu estou sentindo Deus na frente, aleluia. Papai, aquele lugar vai ficar pequeno. Para a glória de Deus. Olha, escuta o que eu estou falando. Hoje é quarta-feira, dia 16, é isso mesmo? Aleluia. 16 de abril. O que Deus vai fazer naquele lugar é dia 19, não é isso, Otávio? Dia 19, sábado. Aleluia, Jesus. Prepara o que Deus vai fazer. Deus vai resgatar algo. Deus vai resgatar pessoas perdidas aleluia, que estão fracas espiritualmente. Deus vai levantar um povo diferente lá. Glória a Deus. E Deus agora olha e ouve
oração de Ezequias, irmãos, aqui está dizendo que ele rasgou os seus vestidos. Ele se cobriu de saco. Ele falou assim: peraí, eu vou me humilhar diante de um Deus que vai operar o meu favor. Sabe o que eu aprendo com isso? A nossa luta, nós só vamos vencer com o nosso joelho dobrado, irmão. Não adianta, dobra o seu joelho, ora ao Deus do céu. E essa luta já está ganha, em nome de Jesus. Glória a Deus. A afronta do adversário não vai te atingir. Ele aqui, o rei, ele fala assim: peraí, eu não sou, mas os deuses que eu sirvo é. Eu não posso, mas ele pode, aleluia. Eu não sou nada, mas ele é tudo para mim, aleluia. Eu vou me prostrar, papai, eu vou me humilhar na presença de quem faz. Glória a Deus. Aí não importa, irmão, não importa. Deus, ele ouve a oração daquele que se prostra aos pés dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele acampa os anjos ao redor do que o teme e os livra, aleluia. Deus, ele vai livrar aquele que teme o nome dele. Glória a Deus. E Ezequias, nesse momento, é um rei que agrada a Deus. É um rei, aleluia, que trouxe o povo para o trilho de novo, aleluia. O povo estava tudo desgovernado, irmão. O povo estava fazendo adoração a outros deuses. O povo estava tudo com a vida torta diante do Deus de Israel. É por isso que a opressão estava ali, porque o povo está... Aí depois, quando Ezequiel coloca no prumo, coloca na direção, aí Deus fala assim: peraí, ele não vai afrontar o meu povo não, meu povo se arrependeu, o meu povo voltou para o meu estatuto, o povo voltou para obedecer a minhas leis. Glória a Deus. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, quem tem visto essas guerras aí, é Rússia contra a Ucrânia, é pessoas inocentes morrendo, lá no Oriente Médio também, ali tem, uma afronta do adversário, num grupo terrorista, mas tem gente inocente morrendo lá. Tem gente que não tem nada a ver com terrorismo, está morrendo. Você pensa que Deus não está vendo isso? Não está vendo, sim. Deus, ele é um Deus justo, ele julga com justiça. Deus não é Deus de injustiça, não. Deus vê, Deus sabe e conhece as nossas necessidades. Deus sabe e conhece quem quer o meu e o seu bem. Aleluia. E agora, Ezequias, ele chega e se prostra aos pés do Senhor. Aleluia. Ele fala assim: peraí, eu vou me humilhar. Peraí, eu já me consertei. Eu já botei o povo no trilho de novo. Eu já falei o que Deus quer. Então, se o povo está no trilho de novo, peraí, eu não vou sofrer afronta, não. Chega de afronta. Chega, aleluia. É você dar um basta, irmão. Não adianta você viver sobre uma opressão, sobre uma perseguição. Entenda que o Deus que você serve vai te livrar. O Deus que você serve vai te livrar contra toda ação maligna. Glória a Deus. Porque a ação maligna, irmãos, ela vem através de influência. Ninguém te ataca, ninguém fala mal de você sem não dar lugar para o adversário. Ninguém fala mal de você e te ataca pelas costas se não tiver um adversário atuando. Ninguém faz algo para poder tentar te atingir, aleluia, se não tiver um adversário atuando, aleluia. Aí sabe o que eu penso? Que essa pessoa, ela não é liberta quando o adversário larga ela, não. É quando Deus entra no coração dela. É aí que ela é liberta. É aí que ela começa a mudar o pensamento. É aí que ela começa a falar: peraí, eu estava perseguindo, a pessoa não merece essa perseguição. Eu estou falando mal, mas essa pessoa não merece. Aleluia. Deus, ele quando entra, ele muda o quadro. Aí, a pessoa só é liberta quando Deus entra na situação.
Quando o adversário sai, a gente não é liberto quando o adversário sai. É depois que Deus entra e vai morar. O Espírito Santo, depois que entra, ele muda os pensamentos, ele muda os atos, ele começa a colocar a gente no lugar que a gente deve estar. Vocês estão entendendo? Eu tenho certeza que o nosso testemunho, cada um de nós temos uma história. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos de como Deus transformou a nossa vida. Cada um de nós tem um testemunho do que Deus fez na vida da tua vida. É a libertação que vem quando Deus habita dentro de nós. Não é quando o adversário sai, não, irmão. Porque quando o adversário sai e você não está na presença do Senhor, você ainda está vulnerável ali, né? Nas mãos do adversário, se ele quiser voltar. Mas voltando aqui para o texto, mais uma vez, para me finalizar. As horas já foram embora, em nome de Jesus. Olha só. E agora Deus pega, aleluia. Aí olha só. Deus ele fala assim, eu vou botar um anzol no queixo desse valente. Deus olha e fala assim, vou botar um anzol no queixo desse valente. Porque aqui só tem um valente, aleluia. Só tem um que reina, aleluia. O homem aqui não é nada, o homem não pode nada. Aqui só tem um que reina. E Deus fala assim, peraí, eu vou dar um jeito nesse cidadão. Eu vou dar um jeito nesse opressor. Eu vou dar um jeito na vida desse homem que está oprimindo o meu povo. Eu vou dar um jeito na vida. Eu vou. E o exército de Senaqueribe está em volta do povo de Deus. Está ali com seus homens de guerra, os valentes de guerra. Está todo mundo ali preparado, oprimindo. Falando assim, olha só, nós vamos atacar, nós vamos acabar com vocês. E o rei Ezequias está ali com medo, porque o medo, irmãos, ele traz a presença do adversário. O medo, ele abre uma porta para o adversário trabalhar na minha e na tua vida. Quem tem medo tem ausência de fé, irmão. Quem tem medo não acredita no Deus que você serve. Aí, para a gente finalizar aqui, agora Deus faz, sabe o quê? Sabe o anzol que Deus colocou na boca do rei? Engraçado que esse rei da Síria, a Síria, ela era, Nínive era a capital da Síria, estava lá, era dos ninivitas, sabe? E Deus agora, ele envia um anjo só, irmão, não precisou um exército de anjo não. Para poder dizer para o rei Senaqueribe, aleluia, que Deus não precisava medir força daquele rei, não. Deus só enviou um anjo. Aleluia. Só um anjo. Glória a Deus. E o texto vai dizer aqui, olha só, no versículo 35 do mesmo texto 19. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor. A sua Bíblia está aberta aí? Glória a Deus. Glória a Deus. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial da onde? Quem pode falar aí? E feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Não foi 185 unidades, não. Foi 185 mil. Aleluia. Um anjo só, irmãos. Foi só um anjo que resolveu a situação. Aleluia. O que o exército ali de Israel, do povo de Judá, estava com medo, um anjo só do Senhor feriu a 185 mil. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Ou será que é só a minha palavra que está falando isso? Aí o 36 vai dizer assim: então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, olha só, irmãos, o Deus que ele servia, seu Deus,
Adrameleque e Sarazer, seus filhos, olha só, quando Deus opera, seus filhos o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Arará. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com o rei que oprimia? O que nós lemos aí? O que aconteceu com o exército poderoso do rei da Síria? Alguém pode me dizer o que Deus fez? Será que você, aleluia, pela essa palavra você pode entender que Deus está operando hoje na minha e na tua vida? E Deus vai, eu vou voltar a falar sobre o sábado lá. Deus vai operar, aleluia. Se for necessário, Deus vai acampar o anjo dele lá naquele lugar, aleluia. Porque nenhum mal sucederá a mim e a você, nem praga nenhuma chegará à nossa terra. Aleluia. Glória a Deus. E a vitória foi de quem? Do opressor ou do que estava oprimido? Quem pode me dizer? Deus deu vitória a quem? O opressor ou quem estava oprimido? Aleluia. A oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. É com o nosso joelho dobrado que nós vamos vencer as nossas lutas espiritual. Aleluia. Não adianta a gente tentar contra a carne e o sangue. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Quem toma posse da sua vitória? Deus está aqui realizando algo, aleluia, que nada vai ser obstáculo para mim e para você. Ei, toma posse da vitória que o Deus de Israel está aqui entregando na minha e na tua mão nessa noite. Senhor Deus e Pai, pela